Hoje é um dia especial para a nossa igreja por causa da ordenação do irmão Nicolas Ramos Borges. E por causa disso, então, eu vou fazer uma pausa nos nossos estudos, nos nossos sermões, com base em Gênesis. Nós temos pregado no livro de Gênesis já há algum tempo, na realidade já há um longo tempo. Estamos no capítulo 19 de Gênesis, já estamos estudando esse livro há cerca de 2 anos. E hoje eu vou fazer essa pausa para que nós ajustemos a mensagem ao momento que estamos vivenciando. Hoje nós teremos, dentro de alguns minutos, a ordenação por meio da formalização, da imposição de mãos, a cerimônia de imposição de mãos, sobre o nosso irmão Nicolas Ramos Borges, que a partir de hoje, depois de impostas as mãos sobre ele, vai exercer o ministério pastoral aqui em nossa igreja. E eu gostaria então, em face disso, eu gostaria de tecer algumas breves considerações relacionadas ao ministério pastoral. E essas breves considerações que eu quero mencionar e tecer aqui, alistar aqui, junto com os irmãos me acompanhando na medida em que eu for falando, olhando aí no texto bíblico, elas estão elencadas, ou elas se baseiam, a lista que eu quero apontar, elas se baseiam no versículo 28 do texto do capítulo 20 de Atos, o texto que nós lemos, exclusivamente o versículo 28, Atos 20, 28. Então, quero falar sobre esse versículo e quero extrair desse versículo algumas verdades relacionadas ao ministério pastoral. Algumas realidades no que diz respeito à prática do ministério pastoral e também à relevância teológica do ministério pastoral. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo uma época em que existe uma mentalidade formada já é uma mentalidade desenvolvida, que é uma espécie de eclesiomaquia. Essa palavra não existe, não procure no dicionário, porque isso aí não existe. O que seria uma eclesiomaquia? Uma eclesiomaquia seria uma postura de guerra contra a igreja, uma postura de oposição, uma postura de inimizade, de crítica, de ataque contra a igreja, com o desejo de que a igreja desapareça. E é interessante notar que quem adota esse discurso tão bélico, a palavra maquia significa guerra, por isso eu falei eclesiomaquia, as pessoas que adotam, que se levantam, que se insurgem com punhos cerrados contra a igreja, são, pasmem os irmãos, são pessoas que se definem como evangélicos. E esses evangélicos entendem que a igreja é algo mau, é algo ruim, que a igreja escraviza, que a igreja faz as pessoas sofrerem, que a igreja oprime, é uma linguagem meio própria da esquerda, né, que nós ouvimos por aí hoje em dia muito isso, né? A igreja oprime, a igreja tem um grupo ali de opressores que tentam controlar as pessoas e explorá-las e fazer com que elas realizem ali os seus desejos, beneficiando uma minoria, enfim, tudo isso é dito por aí afora. E no meio disso tudo, é claro, o ministério, o ofício pastoral e outros ofícios presentes no Novo Testamento, isso também há uma tentativa constante, incansável, de desestabilizar isso, atacar isso, destruir isso e dizer isso não existe. Cada pessoa é um pastor, cada pessoa é uma igreja. As pessoas dizem, eu sou a igreja, e eu não preciso dessa instituição humana, cheia de erros, defeitos e falhas, eu não preciso disso para mim, e o ideal seria que as igrejas todas se fechassem e os crentes fossem crentes em casa. É um discurso bonito, aparentemente piedoso, ser crente em casa e tudo mais, a igreja sou eu sou um pastor e todos são pastores, parece lindo, mas esse discurso foi forjado no mais profundo inferno, porque na realidade a palavra de Deus mostra que é o avesso disso que nós temos aqui como vontade de Deus, como aquilo que Deus quer que nós creiamos e sigamos. A palavra de Deus fala sobre a importância da igreja.
como a comunidade dos santos, e aponta sua relevância em diversos aspectos. Nós temos no nosso curso cadete, nós temos uma matéria chamada Eclesiologia, e nós estudamos essa matéria com base no pequeno manual de doutrinas básicas, que é o livro-texto, é o livro usado quando nós estudamos Teologia Sistemática 2, nós usamos o manual, e nós temos nesse manual elencadas diversas razões pelas quais a igreja é tão importante no Novo Testamento. E nós aprendemos que ela é importante até pela natureza da composição do Novo Testamento. Se os irmãos olharem para o Novo Testamento, verão que ele se compõe predominantemente de cartas, e cartas extensas escritas pelos apóstolos, tendo como destinatários não indivíduos. São poucos os indivíduos que figuram como destinatários das cartas neotestamentárias. Os destinatários predominantes das cartas neotestamentárias são precisamente as igrejas. Por quê? Porque os apóstolos, os escritores do Novo Testamento se preocupavam tanto com a igreja, porque eles sabiam que a igreja era o plano de Deus para a edificação do seu povo, para a promoção do seu reino e para o engrandecimento da sua glória, da glória de Deus neste mundo. E quando nós então nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura e vemos a importância da igreja, nós ficamos perplexos ao observarmos de que a linguagem tão sublime é adotada para descrever esse grupo que por aí afora tentam desmerecer de tantas formas. E em meio a isso tudo, nós encontramos também, conectado fortemente à eclesiologia neotestamentária, a eclesiologia do Novo Testamento, nós encontramos a presença constante de elementos que nos fazem interpretar de modo especial os oficiais dessas igrejas, das igrejas locais. Nós aprendemos no Novo Testamento a importância da figura do diácono, uma figura que desapareceu na igreja moderna. Nós não vemos mais diáconos nas igrejas. Mas quando nós estudamos as epístolas pastorais, nós vemos pelos requisitos que são exigidos desse oficial da igreja, nós percebemos a importância que esse oficial tem para a comunidade local. E existem lá requisitos extremamente sérios e elevados que descrevem como o diácono deve ser. E nós aprendemos isso quando nós lemos 1 Timóteo 3. E nós vemos isso também acerca dos pastores, que são chamados também de bispos e que são chamados também de presbíteros. Nós vimos a importância desse grupo quando nós vemos os requisitos que o indivíduo tinha que preencher para ocupar esse espaço. Quando nós olhamos para Filipenses, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo se dirige à igreja que está em Filipos e ele faz um destaque com os seus bispos e diáconos, ressaltando que além da igreja, como comunidade da fé, como o ajuntamento dos santos, dos eleitos de Deus, ele destaca também a importância desse grupo de oficiais, os seus bispos e diáconos. Na visão apostólica, esse grupo merecia um destaque especial, dadas as tarefas que esse grupo realizava junto ali à comunidade local. Então nós encontramos essas coisas. Lendo a palavra de Deus, nós podemos tecer, construir uma teologia séria, profunda, importantíssima, relevante acerca da eclesiologia e em especial acerca dos oficiais que ocupam aí seus cargos dentro da igreja. E um dos textos que nos ajudam a compreender a relevância desses cargos, do ofício pastoral especificamente, é esse que está diante de nós. Atos 20, versículo 28. Eu costumo assinar, quando eu escrevo livros, né? Então, quando alguém pede uma dedicatória, eu sempre coloco esse texto aqui. Eu escrevo uma dedicatóriazinha lá, né? Deus abençoe, boa leitura, né? Coloco lá meu nome e eu coloco Atos 20, 28. Recentemente escrevi um livro chamado A Cabeça de São Bernardo das Correntes. E esse livro é uma ficção. E esse livro tinha por objetivo, o objetivo do livro é realçar a importância da igreja local. Mesmo com esse nome estranho, esse nome esquisito, né? Mas é mostrar a relevância da igreja local, mostrando que a igreja local, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas falhas, mesmo com seus desvios, mesmo com os problemas que ela enfrenta, ela é importante, ela expressa,
ela demonstra, ela manifesta a glória imensa de Deus e a sua graça. Os pastores das igrejas, no livro aparecem lá personagens, lá são os pastores, né? São homens com defeitos, com falhas, com problemas, muitas vezes terríveis até, mas o texto ali vai mostrando como essas pessoas, mesmo com suas falhas, com seus problemas, eles são usados por Deus e vão caminhando, e a graça de Deus vai se manifestando através dessas pessoas. Nós temos então que resgatar a eclesiologia bíblica, e em especial apontando para a importância de pastores. O grande problema dos dias atuais é que nós temos pouquíssimos pastores de verdade. Pouquíssimos. E quando eu me refiro a pastores de verdade, estou falando acerca de pessoas que realmente alimentam o rebanho. Pessoas que ensinam a palavra de Deus para o povo. Nós temos poucos. Isso foi acabando. Nós olhamos para o universo evangélico e vemos poucos homens de Deus se debruçando sobre o texto bíblico e dando alimento, o pão verdadeiro da palavra de Deus para as pessoas. E por causa disso, então, a igreja tem minguado, a igreja tem rastejado pelo mundo afora, a igreja tem andado mancando, fraca. As ovelhas magras morrendo, espalhadas por aí, desesperadas procurando alimento, desesperadas procurando um pasto que as possa alimentar. E nós vemos isso por quê? Por falta de pastores, por falta de homens que pregam a palavra realmente pura, como ela é. E as ovelhas então estão espalhadas por aí. Eu e o pastor Thomas, que temos contato aí com as pessoas por aí afora, e que recebemos continuamente correspondências dessas pessoas, não só do Brasil, de todas as partes do Brasil, mas de fora do Brasil também, da África, da Europa e de outros lugares, escrevem para nós dizendo: olha, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos desesperados, nós não temos uma igreja para ir, nós temos até uma igreja para ir, mas quando nós chegamos nessa igreja, nós não encontramos alimento, não encontramos nada. Nós chegamos ali e são apenas palavras vazias, são coisas que não alimentam a nossa alma, a palavra não é pregada para nós, e nós estamos morrendo, desesperados, porque não temos quem nos alimente. Nós temos encontrado isso por aí. Cada momento é uma onda nova. Cada momento é uma invenção nova, e os pastores adotando essas invenções novas, e seguindo atrás dessas invenções novas, e abandonando o alimento antigo, a receita antiga, que o próprio Senhor nos deu. E a mensagem apostólica não é pregada, a Bíblia não é exposta, e esses homens vão atrás de novidades, dando novidades ao povo, e o povo percebe que essas novidades não alimentam, e morrem então de fome, dizendo: por favor, façam alguma coisa, venham até aqui, mandem pastores para nós. E nós não temos o que fazer. Nós não temos o que fazer. Eu e o pastor Thomas ficamos desesperados às vezes. O que vamos fazer? Como ajudar essas pessoas? Como ajudar essa gente? Qual é o grande problema? Não há pastores. Nós então estamos felizes hoje, porque num espaço curto de tempo, nós estamos engrossando as nossas fileiras, formando mais pastores. Há pouco tempo atrás, o pastor Isaac foi investido na função pastoral, está atuando aqui na igreja como pastor aqui. Hoje, o Nicolas vai ser investido na função pastoral, e enquanto há igrejas que não tem nenhum pastor, nada, e os pastores que tem não estão pregando a palavra, nós aqui temos o privilégio, a honra e a alegria de termos 4 pastores que se debruçam sobre o texto bíblico e se preocupam em ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Vamos olhar para esse texto e vamos ver o que esse texto ensina sobre o dever dos pastores e a sua relevância teológica, eclesiástica, enfim, o que esse texto fala acerca dos pastores. É importante observar o seguinte: se os irmãos olharem o versículo 17, vejam o versículo 17, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo, ele enunciou esse discurso, isso é um discurso, isso é parte, o versículo 28 é parte de um discurso que o apóstolo Paulo pronunciou na cidade de Mileto.
Se você olhar aí na sua Bíblia o versículo 17, você encontra: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja são chamados no versículo 28 de bispos. Qual é a diferença? A palavra presbítero significa ancião. Só que aqui não é que eles eram idosos, talvez até fossem, mas o sentido aqui é que eles eram pessoas honoráveis, pessoas dignas de respeito, pessoas sábias, pessoas experientes, e tinham a função de dirimir conflitos, de resolver problemas, de atuar como conselheiros, como pais, como sábios dentro da comunidade, como se espera de qualquer ancião, mas aqui nesse sentido técnico, exercendo essas funções, e são chamados também de bispos, e quando olharmos o versículo 28, veremos o significado exato disso. O texto mostra que o apóstolo Paulo, em Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros, então, da igreja. Eu pedi para que o pessoal da transmissão separasse aí um mapa, para que os irmãos vejam aí a cidade de Éfeso, onde era. Aí dá para ver onde é Éfeso. É a última cidade ali, você vê ali na Turquia. No lado oeste da Turquia, você vê ali a cidade de Éfeso, ali embaixo. Não aparece aí a cidade de Mileto, ela não aparece aí. A cidade de Mileto, ela está situada mais ou menos a 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Então, quando ele chegou em Mileto e mandou chamar os presbíteros ou bispos de Éfeso, ele pediu que eles viessem até ele, caminhando aí numa jornada de mais ou menos 50 quilômetros. E eles foram. Esse grupo foi, certamente ali com os irmãos também, foram até Mileto. Paulo não quis parar em Éfeso, porque ele estava com pressa. Agora, notem bem, Éfeso era uma cidade extremamente importante. Era uma cidade rica, era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. E você vê aí a localização dela. Éfeso era extremamente conhecida por ser o centro de adoração de uma deusa extremamente honrada naqueles dias, ali nos tempos do Império Romano, que era a deusa Diana dos Efésios. Eu tenho também uma figura dela aí para os irmãos verem. Esse é o templo de Diana dos Efésios. Esse templo, ele não está localizado no centro da cidade, mas um pouco afastado. Recentemente, alguns irmãos da igreja voltaram de lá e foram visitar o local, e me disseram que o templo não está localizado ali no centro mesmo da cidade, mas um pouquinho afastado. E confere isso com a informação que eu obtive em alguns livros. Mas o Pedrinho, esse moço aqui, ele esteve em Éfeso faz alguns dias, e ele confirmou essa informação, que esse templo ficava um pouquinho afastado do centro da cidade. E nesse templo era adorada a deusa que os irmãos vão ver agora aí. É uma deusa muito linda, olha que coisa linda essa deusa, vou dar uma pedrada nela, tão bonita que ela é. Mas adoravam essa deusa, era a grande Diana dos Efésios, né? Essa deusa ridícula, feia, uma coisa absurda, mas as pessoas acreditavam que ela merecia adoração. Essa deusa passou a ser adorada porque acreditavam que ela caiu do céu. E deve ter caído mesmo. De cara, né, talvez. Não sei. Mas enfim, o fato é que tudo indica que essa deusa surgiu a partir da queda de um meteoro. O meteoro caiu. E aí pegaram então a pedra do meteoro, tinha ali talvez algum formato ali, que lembrasse ali um ser humano, então disseram, não, é uma imagem da deusa, a deusa está no céu, e a deusa nos deu de presente essa imagem, e ela jogou essa imagem do céu para nós, ainda bem que não caiu em cima de ninguém, mas ela jogou essa imagem de presente para nós, então agora nós temos que adorá-la e tudo mais. No Brasil tem algo semelhante, acharam uma pedra meio semelhante num rio, e falaram que era uma deusa também, estão adorando até hoje aí, lá em Aparecida. É a mesma mentalidade pagã que havia na época, hoje também. Então, o que nós temos aqui é isso.
Essa cidade, a de Éfeso, era conhecida como foco, como centro de adoração dessa deusa pagã, a Diana dos Efésios. Os irmãos devem observar, na parte posterior dela, os irmãos podem olhar que existem algumas formações ali, algumas protuberâncias. Essas protuberâncias são colocadas aí, são seios. Era uma deusa com inúmeros seios, porque ela representava, entre outras coisas, a fertilidade. Então, é algo realmente feio, é algo próprio do paganismo mesmo, e, no entanto, essa deusa era honrada e seu culto era enaltecido ali pelos cidadãos da grande cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso na sua segunda viagem missionária. Depois ele voltou para Éfeso e permaneceu em Éfeso durante 2 anos e fez de Éfeso um quartel-general. O que ele fazia em Éfeso? Ele, ficando em Éfeso, ele fazia com que, de alguma forma, o texto de Atos não explica como. O texto de Atos não dá detalhes acerca disso. Mas o texto de Atos fala que quando o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso durante 2 anos, aí entre os anos 53 e 55 da era cristã, o apóstolo Paulo, fixado em Éfeso, fez com que de alguma forma o evangelho se espalhasse por toda a Ásia. Os irmãos vêm ali, Éfeso na região oeste, no lado oeste da Turquia, ele fez com que o evangelho penetrasse no restante da Turquia, indo na direção leste. Ele fez com que se espalhasse então o evangelho por aquela região. Como ele fez isso? Ele mandava pregadores? Ele mandava missionários? Nós não sabemos como ele fazia, mas o fato é que em 2 anos ali, ele fez com que o evangelho se espalhasse. Ele transformou Éfeso num quartel-general, de onde o evangelho se irradiava por toda aquela região. E o que aconteceu? Aconteceu que com a sua pregação ali em Éfeso, ele acabou por perturbar a economia da cidade. Como? A cidade tinha um grupo de artífices, talvez uma espécie de sindicato de artífices, e esses homens, eles vendiam nichos da deusa Diana. E o que eram esses nichos? Eram nichos de prata. E o que eram esses nichos? Eram pequenas estatuetas que reproduziam a deusa, e pequenas imagens do templo de Diana. E as pessoas compravam essas coisas. E esses produtores desses nichos e dessas imagens, esses produtores ganhavam muito dinheiro com isso. Vinham pessoas do mundo inteiro comprar aquelas coisas, levar uma lembrancinha da deusa Diana para casa. E eles então tinham ali um comércio próspero. Quando o apóstolo Paulo, pregando ali durante 2 anos, afirmou que os deuses não eram deuses feitos por mãos humanas, ele colocou em descrédito a própria deusa. E colocando em descrédito a própria deusa, se a sua pregação se tivesse sucesso, o que iria acontecer? A pregação alcança mais gente se converte. O que acontece com os lucros dos artífices? Se o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, tivesse sucesso como passou a ter, isso teria um impacto muito grande sobre os lucros dos artífices da deusa. Então, por causa disso, eles fizeram um grande levante, promoveram um grande levante. Todos se reuniram então num ginásio que havia lá. Aliás, as ruínas desse ginásio estão lá até hoje. E eles começaram a gritar: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. E durante 2 horas, eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando isso sem parar. Somente com muita dificuldade, as autoridades foram à frente e pediram que houvesse uma dispersão das pessoas, para que o Império Romano não entendesse que aquilo era uma espécie de sedição. E então eles conseguiram apaziguar o povo e cada um foi para a sua casa. Depois disso, então, o apóstolo Paulo saiu de Éfeso e caminhou na direção da Grécia e depois para Jerusalém. Nessa viagem em que ele sai da Grécia e caminha, passa ali pela região da Turquia e vai para Jerusalém, é nessa viagem que ele para em Mileto e pronuncia esse discurso aqui. Ele saiu de Éfeso, foi até a Grécia, viajou por ali, na volta não quis parar em Éfeso, mas parou em Mileto e disse: estou indo para Jerusalém e eu não vou ver mais vocês. Eu trabalhei 2 anos com vocês,
mas eu não vou mais ver vocês agora. Eu vou embora, vou para Jerusalém, eu sei que serei preso em Jerusalém, mas o fato é que a minha consciência está tranquila, porque durante o tempo que eu passei com vocês, eu apresentei a verdade, eu preguei o evangelho verdadeiro para vocês. Eu sei que depois da minha partida, surgirão lobos terríveis tentando destruir o rebanho, mas eu cumpri o meu papel, vocês não verão mais o meu rosto. E ele foi embora então, os irmãos ficaram chorando, especialmente porque ele disse que não os veriam mais. E então ele partiu para Jerusalém, onde foi preso, enviado para Cesareia, posteriormente para Roma. Foi a sua primeira prisão em Roma, que durou até o ano 62. Quando olhamos para esse texto, do versículo 28, nós podemos encontrar lições importantes sobre o ministério pastoral. Veja com atenção o versículo. O apóstolo Paulo está diante dos pastores de Éfeso, ali em Mileto, próximo a um porto. Ele reúne ali os pastores, não sabemos quantos eram, certamente outros irmãos ali também com ele. E ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho. Ele diz. Qual é a primeira realidade acerca do ministério pastoral que nós encontramos aqui? É muito simples, isso brota do texto com muita naturalidade. A primeira verdade é a seguinte: o pastor deve cuidar de si e do rebanho. É simples isso. É assustador vermos que isso não está acontecendo hoje em dia. Mas o pastor deve cuidar de si e do rebanho. Agora notem bem, quando o texto diz que o pastor deve cuidar de si, eu já vi várias explicações sobre isso, mas são explicações que não respeitam o ambiente textual dentro do qual o versículo 28 está embutido. Muitos dizem: pastor, você tem que ir ao médico, porque o pastor tem que cuidar de si mesmo. Pastor, você tem que tirar férias, porque o pastor tem que cuidar de si mesmo. Pastor, você tem que perder a barriga, porque tem base bíblica, o pastor tem que cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse versículo, quando enunciou esse sermão, ele não estava preocupado com a saúde do pastor. Eu fico até grato, agradeço aos irmãos que me dão esses conselhos todos, que eu devo ir ao médico, me cuidar, tirar férias, enfim, mas agradeço muito. Mas esse texto não é a base para isso. Esse texto não está falando que o pastor tem que cuidar da saúde, ainda que ele tenha que cuidar da saúde. Esse texto não serve para isso. Nicolas, você deve cuidar da sua barriga, espero que não cresça muito, né? Mas esse texto, Nicolas, pastor Thomas, pastor Isaac, não fala sobre isso. Esse texto fala sobre um outro cuidado. Esse cuidado de que o texto fala está fortemente conectado ao mesmo cuidado que é mencionado acerca do rebanho. O texto diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Que cuidado é esse que Paulo fala? Qual é a preocupação que está na mente dele, quando ele diz: pastor, tome cuidado com você, e tenha cuidado do rebanho? Quando ele diz isso, esse conceito, esse conselho está circunscrito a um ambiente textual específico. O cuidado de que Paulo fala é expresso de alguma forma na sequência da sua fala. E nós podemos então ter uma noção disso quando nós olhamos os versículos seguintes. Vejam a preocupação de Paulo qual era. Ele estava preocupado com o peso do pastor, com o colesterol do pastor, com a saúde do pastor, com as férias do pastor. Não. A sua preocupação, quando ele dizia tenha cuidado, eram outras. Veja o versículo 29, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Essa é a preocupação. Esse é o cuidado que os pastores têm que ter consigo mesmos e com o rebanho. Lembrem-se, pastores, lembrem-se, esses lobos vorazes são uma ameaça para você também.
Não só para você, mas especialmente pelo rebanho. É uma ameaça contra o rebanho. E vocês devem ter cuidado de si mesmos e do rebanho, levando em conta a realidade de que lobos vorazes vão penetrar no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Eles vão destruir, aniquilar, acabar com vocês e com o rebanho. Tenham cuidado. Estejam atentos. Não durmam. Mantenham os olhos abertos. A ovelha pode dormir. Ovelhas, só não durma agora no sermão porque é feio, eu estou vendo. Mas a ovelha pode baixar um pouco a guarda, dormir um pouquinho. Mas o pastor não. O pastor não pode. Ele tem que estar atento, porque o lobo não morde só as ovelhas. O lobo ataca o pastor também. Então ele tem que tomar esse cuidado. E são lobos que atuam de modo sorrateiro. Eles entram sorrateiramente em meio ao aprisco, em meio ao rebanho, em momentos que menos esperamos, e começam então o seu trabalho de destruição. E então o apóstolo Paulo diz: eu sei que vai acontecer isso, eu sei que os lobos surgirão. E vocês, pastores, devem cuidar de vocês mesmos e do rebanho. É interessante notar isso, porque quando nós olhamos a sequência da história da igreja de Éfeso, nós chegamos, isso aqui acontece na década de 50, finalzinho da década de 50 mais ou menos. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 2, nós encontramos de novo a igreja de Éfeso. E veja o que aconteceu na igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2, preste atenção nisso. Apocalipse 2, versículo 2. Veja a igreja de Éfeso aí, agora algumas décadas para frente. Mais ou menos 30 anos depois desse episódio que estamos narrando aqui. Veja o que aconteceu em Éfeso mais ou menos 30 anos depois, em Apocalipse 2, versículo 2. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros. O simbolismo disso eu não posso explicar agora, não tenho tempo. Mas veja o versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ele está elogiando o pastor de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, você cuidou de si mesmo e do rebanho. Você tem feito isso em certa medida. Você tem cuidado de si mesmo e do rebanho. Como? Surgiram pessoas no meio de vocês dizendo que são apóstolos. E é mentira. Eles não são. E você os colocou à prova, você testou esses homens. E provou que eles eram mentirosos. E eles não tiveram espaço no meio de vocês. Vejam, é o que aconteceu 30 anos mais ou menos depois do que o apóstolo Paulo tinha avisado. Surgiram esses homens, os lobos vorazes, entraram na igreja e disseram: eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo de Cristo. E eram na realidade lobos vorazes tentando destruir o rebanho. E aquele pastor colocou esses homens à prova e mostrou que eles eram mentirosos. É como se ele tivesse lembrado dos conselhos de Paulo, cerca de 30 anos antes. Vejam versículo 6, 2:6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Notem, esse pastor era um homem sério, firme. Esse pastor tinha um certo ódio no coração. Mas não pode. Não podemos ser assim, não podemos ter esse ódio no coração. Ele podia e Jesus aprovou.
Você odeia as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. Uau! É de pastores assim que precisamos? Sim! Não precisamos mais de pastores fofinhos, tchuki-tchuki. Não! Não! Não precisamos de pastores coelhinhos cor-de-rosa. Não! Não precisamos de pastores assim. Precisamos desses homens aqui, que se lembram das palavras de Paulo em Atos 20, e que têm cuidado de si mesmos, e do rebanho, e cuidam do rebanho. E quando vêm os lobos, os falsos apóstolos, temos muitos por aí, só ligar a televisão você vê um monte. Liga a televisão você vê um monte de apóstolo falso. Olhar para esses homens e entender, são lobos vorazes que vão destruir o rebanho. Eu não posso deixar esses homens entrar no meio do rebanho e ter espaço no nosso meio. Nós temos que odiar, pastores que somos, temos que odiar as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Algumas hipóteses e explicações. Mas parece que os nicolaítas, eles diziam o seguinte: olha, não tem problema o crente se envolver em práticas pagãs. Os crentes têm que ser menos separatistas. Tem que se envolver mais com as ações da sociedade em que estamos mergulhados. Se há um culto a Diana, participem. Participem. Vocês são muito radicais. Nós temos que ser crentes mais light, com a mente mais aberta, cristãos mais progressistas, menos radicais. Temos que parar com esse separatismo de olhar para as coisas e dizer isso é pecado. Temos que parar com isso. Os nicolaítas ensinavam isso, ensinavam as pessoas a se envolverem em festas pagãs. Os nicolaítas hoje diriam para os irmãos participarem da passeata gay. Eles diriam isso para vocês. Olha, vai ter uma passeata do orgulho gay. Nós somos crentes, nós devemos mostrar a nossa solidariedade, devemos mostrar o nosso amor, devemos nos aproximar e participar da passeata, felizes, alegres, estendendo a mão para essas pessoas, e até certo ponto, dando até apoio ao estilo de vida que elas adotam. Assim diriam os nicolaítas de hoje. O pastor de Éfeso, o texto diz que ele odiava as obras deles. E ele diz, e o Senhor diz, eu também odeio essas obras. E isso pesa a seu favor. Você tem seguido o conselho que o apóstolo Paulo deu aos líderes desta igreja há cerca de 30 anos atrás. Nós não devemos odiar as pessoas. Nós não devemos maltratar as pessoas. Nós não podemos ser agressivos, não podemos ferir as pessoas, ofender as pessoas. O Senhor nos ensina exatamente o contrário. Devemos tratar a todos respeitosamente, amorosamente, com brandura. Devemos falar a essas pessoas respeitosamente acerca da nossa esperança, da nossa paz, do Evangelho que muda o coração. Temos que fazer tudo isso, mas nós temos que odiar as obras delas. Temos que dizer a essas pessoas, as obras que vocês praticam são sujas, imundas, e você deve abandonar essas coisas. Você não pode seguir nessa direção. O Senhor odeia essas práticas. O Senhor odeia esse estilo de vida, esse comportamento. O Senhor odeia essas coisas. Nós os cristãos também odiamos, não odiamos você, mas odiamos as coisas que você faz, porque as coisas que você faz são repugnantes, são desonrosas, são sujas, são pecados contra Deus, e você deve abandonar essas coisas. Assim deve ser nosso discurso. Era assim com o pastor de Éfeso em Apocalipse 2. Ele odiava as obras dos nicolaítas, dizendo, olha, essas coisas eu repudio. E os cristãos devem se afastar dessas coisas também, odiando essas coisas também.
E assim o pastor que promovia essas coisas, ele seguia o conselho de Paulo: tem cuidado de você e do rebanho. Proteja, porque é um perigo constante. E esse perigo constante são os lobos que rodeiam, tentando destruir, tentando acabar com o rebanho. Depois da época de Apocalipse, há um vácuo na literatura cristã. Nós encontramos Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia viveu no 2º século, bem no comecinho. Ele morreu por volta do ano 107. Ele era bispo da igreja de Antioquia, na Síria. E ele foi denunciado como cristão numa política de perseguição, chamada política de perseguição do imperador Trajano. E essa política de perseguição não exigia que as autoridades saíssem à cata ou caçando cristãos, mas se eles recebessem uma denúncia, eles deveriam investigar e punir. Alguém denunciou Inácio de Antioquia, e ele então foi investigado e punido, e preso, e levado a Roma. No caminho, ele saiu de Antioquia da Síria, e foi sendo levado por 4 leopardos, é assim que ele se refere aos soldados que o levavam, 4 leopardos, eram homens cruéis, homens rudes, eram soldados muito brutos, e esses 4 leopardos acompanharam Inácio até Roma, onde ele seria devorado pelos leões. E enquanto Inácio ia, ele escreveu 7 cartas. E uma das cartas que ele escreveu, indo para o martírio, foi a carta aos Efésios. E vejam o que ele escreveu aos Efésios. Vejam só isso. Soube de pessoas que passaram por Éfeso, fazendo-se portadoras de más doutrinas. Meu Deus, esses caras não se cansam. Isso, 20 anos depois do que nós lemos aí em Apocalipse. Soube de pessoas que passaram por Éfeso, fazendo-se portadoras de más doutrinas, ele escreve. E ele prossegue dizendo, vejam que interessante: não lhes permitistes espalhá-las entre vós, tapando os ouvidos, para não acolher as sementes por eles espalhadas. A igreja de Éfeso disse o que para os falsos mestres? Não. Eu fico imaginando, eu gosto de usar a imaginação nessa hora, para lembrar dos crentes de Éfeso, se recordando de Paulo. Pastores, tenham cuidado, os lobos vão aparecer. E isso realmente aconteceu. Apareceram 30 anos depois, apareceram 50 anos depois. Os lobos são os animais que nunca preocuparam o IBAMA. Eles nunca entram em extinção, nunca. Não esse tipo de lobo. Nicolas, você tem só 25 anos. Quando você tiver 75, vai ter lobos ainda rodeando a igreja. Vai ter. Eu já passei dos 25. Durante todo o meu ministério, incansavelmente, não houve um dia sequer em que eu não tivesse que me preocupar com lobos. E eu vou para a sepultura ouvindo o uivo deles. Eles não param, sempre, continuamente, uivando, tentando se aproximar, tentando penetrar no rebanho, para destruir os pastores e as ovelhas. Isso nunca vai parar. O conselho de Paulo é perpétuo. Nós pastores, nós os 4 pastores que estão aqui, nós devemos levantar a guarda e proteger o nosso rebanho com todo o vigor, pelas décadas que virão, afugentando esses perversos que tentam destruir o rebanho santo de Deus. E nós louvamos a Deus, porque nessa batalha, hoje,
nós ganhamos um soldado a mais. Nós louvamos a Deus, porque nessa luta, hoje nós temos mais um capitão, que vai se unir a nós, para juntos atacarmos todos os lobos que aparecerem por aqui. Fazermos todos eles saírem correndo, com o rabinho entre as pernas, protegendo o rebanho santo, que o Senhor Jesus um dia nos confiou. Pela graça dele faremos isso. Ele há de nos dar forças, sabedoria, inteligência, coragem, para fazer com que os lobos sejam afugentados do rebanho de Cristo, que ele confiou a nós. O versículo que nós lemos tem mais uma realidade acerca dos pastores. E eu quero que os irmãos observem isso com todo cuidado. Vejam o que diz a sequência. O texto diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, e diz na sequência, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Observem com atenção essas linhas. O texto aqui está mostrando qual é a fonte do ministério pastoral. Esse texto está mostrando quem coloca os pastores nas igrejas de Cristo. Esse texto está falando mostrando qual é a fonte primária do ministério pastoral. Quem coloca os pastores para cuidar do rebanho santo. Estamos falando aqui de pastores verdadeiros, que pastoreiam igrejas verdadeiras. E o que são pastores verdadeiros? São os homens que pregam a mensagem apostólica. Esses são pastores verdadeiros, que levam o rebanho para os pastos verdejantes da doutrina bíblica. Esses são os pastores verdadeiros, que levam o rebanho para as águas tranquilas da mensagem de Cristo. Esses são os pastores verdadeiros. E quais são as igrejas verdadeiras? São as igrejas formadas, constituídas por pessoas que creram no Evangelho de Cristo e foram salvas. É a comunidade dos eleitos, dos santificados por Cristo Jesus, que um dia ouviram o Evangelho e se prostraram aos pés da cruz e clamaram pela salvação e receberam essa salvação de Deus. É dessas igrejas que estamos falando. Quem coloca os pastores nessas igrejas? Quem constitui os pastores nessas igrejas? O texto mostra, é o próprio Espírito Santo. E isso deve fazer com que a igreja olhe para os seus pastores de modo diferente. Nós não estamos aqui ocupando um cargo político. Nós não estamos aqui por causa de manejos denominacionais, manejos institucionais. Não. Nós estamos aqui nessa função porque o Espírito Santo nos colocou aqui. E isso deve fazer com que cada crente da igreja olhe para os pastores com um respeito especial, sabendo, este homem foi colocado nessa função pelo próprio Espírito Santo. Isso não significa que os pastores podem errar e não ser corrigidos, muito pelo contrário. Se os pastores errarem, o texto das epístolas pastorais mostram que eles devem ser corrigidos, até publicamente, se eles errarem. Eles não estão acima do erro, eles podem cometer erros. Esse texto não ensina que os pastores são intocáveis, não. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que um pastor pode perder a sua função caso ele perca as qualificações do ministro de Cristo. Ele pode perder a sua função, mas em que pese todas essas realidades, estamos muito longe de falar que aquele jargão tolo que diz, não toque no ungido do Senhor. Essa bobagem que é dita por aí, para defender o erro dos pastores. Estamos longe disso. Não toque no ungido do Senhor. Nós aprendemos na Escritura que todos os crentes são ungidos do Senhor, todos. Todos temos a unção que vem do alto. Os pastores, então, não têm um privilégio de serem inerrantes ou inatacáveis quando cometem falhas.
Não é disso que estamos falando. Mas, em que pese essa realidade, nós aprendemos aqui que mesmo sendo homens falhos, e que vão falhar algumas vezes, ou várias vezes, esses homens devem ser vistos de um modo diferente, especial, porque o Espírito Santo os colocou ali. Como isso aconteceu? Como o Espírito Santo colocou esses homens ali? Quando nós lemos o Novo Testamento, o livro de Atos, as epístolas pastorais, nós aprendemos que, em primeiro lugar, Deus colocou um desejo no coração deles de serem pastores. 1 Timóteo 3 fala: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Nós aprendemos isso. Deus coloca um desejo no coração da pessoa, ela quer ser pastor. Não acreditem nesses homens que falam assim: eu não queria ser pastor, mas Deus me forçou. Isso é lorota. Isso não existe. Isso acontecia com profetas, com Moisés. Mas com pastor isso não acontece. Pastor é pastor porque ele quer. Você vê algum pastor chorando, reclamando, não tenha dó. Não tenha dó, ele é pastor porque ele quer. Não tem essa história de: eu não queria, mas Deus me venceu. Lorota, isso não existe. Se ele não queria, então ele não tem o chamado de Deus. Então saia do ministério. Se você não queria, saia do ministério. Porque para ser pastor é necessário aspirar o episcopado. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário isso. O primeiro fator, o primeiro elemento que mostra que o Espírito Santo está separando aquela pessoa é insuflar no coração dela, na sua alma, o desejo de ser pastor. Pergunte para o Nicolas se ele quer ser outra coisa. Pergunte para o pastor Thomas se ele quer ser outra coisa. Pergunte para o pastor Isaac se ele quer ser outra coisa. Pergunte para mim. Nós não queremos ser outra coisa. Eu sou advogado. Poderia ganhar um pouco mais sendo advogado. O pastor Thomas é dentista. Ele podia ganhar um pouquinho mais sendo dentista. O pastor Isaac é advogado. Ele poderia ganhar muito mais persistindo nessa função de advogado, que eu sei que ele quer largar para ser só pastor. Ainda não teve condições, mas vai fazer isso no futuro com certeza. O Nicolas é publicitário de alto nível. Web designer. Poderia ganhar muito mais fazendo isso. Perguntem se nós 4 queremos. Perguntem se nós queremos isso. Nós queremos, sabe o quê? Nós queremos ser pastores. É o que nós queremos ser. E os pastores aqui desta igreja, eles têm um compromisso. Mesmo que os irmãos nunca consigam nos sustentar, nós continuaremos sendo pastores de vocês. Nós queremos ser pastores. Mesmo que não haja condições de nos manter no nosso ministério, nós continuaremos sendo pastores. E queremos ser pastores. Se tirarem isso de nós, nós sofremos, nós morremos, nós ficamos desesperados. Eu tenho esse metrinho quadrado aqui. Esse púlpito aqui. Parece que eu não gosto desse púlpito, que eu já quebrei o púlpito, já quebrei o microfone. Os irmãos devem pensar: o pastor deve ter tanta raiva desse lugar aí. Se os irmãos tirarem esse pedacinho de mim, esse pedacinho aqui, eu morro, eu seco, eu paro de respirar. Quando eu tiro férias, que acontece raramente, eu vejo alguém pregando, eu falo: deixa eu pregar um pouquinho. Posso subir aí um pouquinho, pregar um pouquinho também? Eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero estar no ministério. Se tirarem isso de mim, eu morro, eu seco. Eu preciso, e é o Senhor Deus quem colocou isso em nós, em mim, no pastor Thomas, no Nicolas, no pastor Isaac. Foi Deus quem colocou isso em nós. O Espírito Santo colocou isso em nós. E não somente isso. Quando nós olhamos para Atos 14, 23, nós aprendemos que a igreja, ela percebe isso. Em Atos 14, 23, nós aprendemos que os pastores, eles eram eleitos pela igreja. A igreja escolhia os seus pastores. E o Espírito Santo, então, falava à igreja toda. A igreja votava e dizia: nós queremos que esse homem seja pastor. E isso aconteceu com nós 4 aqui. Nós 4 aqui aconteceu isso nesta igreja. Esta igreja olhou para mim e falou assim: nós queremos esse homem como nosso pastor. Olharam para o pastor Thomas e disseram: nós queremos esse homem como nosso pastor.
Olharam para o pastor Isaac e disseram: nós queremos o pastor Isaac, o Isaac como nosso pastor. Olharam para o Nicolas e disseram: nós queremos o Nicolas como nosso pastor. E o Espírito Santo então agiu assim, agiu no nosso coração e agiu na igreja e nos constituiu bispos. O Espírito Santo fez isso. E quando nós olhamos então para esses pastores, que Deus insuflou com o desejo de pastorear, e que Deus colocou no coração da igreja o desejo de que fossem pastores, nós olhamos para esses homens e dizemos: o Espírito Santo os constituiu. E devemos respeitá-los, protegê-los, honrá-los, obedecê-los, corrigi-los com brandura, orar por eles, auxiliá-los. Essa deve ser a postura do rebanho, sabendo: o Espírito Santo colocou essas pessoas para nos pastorear. E finalmente, se os pastores devem ser vistos assim pelo rebanho, vejam como esses mesmos pastores devem olhar o rebanho. O texto diz no finalzinho: para pastoreardes a igreja de Deus. Quem é o dono da igreja? A igreja é minha? É a igreja do pastor Marcos? É a igreja do pastor Isaac? Não. Vocês vão pastorear um rebanho que não é de vocês. Esse rebanho não pertence a vocês. Vocês não são donos dele. Esse rebanho é o rebanho de Deus. Como? Como esse rebanho se tornou de Deus? É simples. Basta olhar a sequência do versículo. O versículo diz: a qual ele comprou com seu próprio sangue. Meu Deus! É isso? Esse é o rebanho? Sim. 4 pastores da redenção. Nunca percam isso de vista. A igreja que vocês pastoreiam não é de vocês. Ela é de Deus. E ela é de Deus porque Ele comprou essa igreja. E Ele pagou um preço muito mais alto do que o ouro e a prata. Ele comprou a igreja, cada ovelhinha que está aqui. Não importa se é uma ovelha manca, se é uma ovelha suja, se é uma ovelha que de vez em quando cai em alguns espinheiros, não importa. São ovelhas dele. E ele comprou cada uma delas. E ele pagou um preço altíssimo. Ele comprou com o seu próprio sangue. E vocês, pastores, se devem ser vistos de modo honroso pelas ovelhas, lembrem-se, vocês também devem olhar as ovelhas de modo honroso. Cada ovelha é preciosíssima, porque pertence a Deus, e pertence a Deus porque foi comprada pelo próprio sangue de Deus. Essas 3 realidades estão ligadas ao ministério pastoral. O pastor deve cuidar de si, do rebanho. O pastor foi constituído pelo Espírito Santo. O pastor deve se lembrar que a igreja pertence a Deus. Pastor Nicolas, futuro pastor Nicolas, você deve se lembrar dessas coisas juntamente com seus colegas daqui para frente. Essas coisas nunca devem sair do seu horizonte. Você deve sempre se lembrar disso. Cuidar de si e do rebanho. Os lobos estarão sempre à volta. Lembrar que essa função lhe foi dada pelo próprio Espírito Santo. Nunca perder isso de vista. E se lembrar que a igreja de que você vai cuidar é a igreja de Deus. Ele a comprou com seu próprio sangue. Vários anos atrás, eu estava muito bravo com os irmãos aqui da igreja. Muito bravo. Porque havia demonstrações de falta de responsabilidade entre os irmãos. E isso foi me irritando. Eu fui ficando bravo. E a minha fúria foi crescendo como um vulcão.
e o sangue espanhol misturado com o sangue italiano e tudo mais, no momento explodiu. Eu vim aqui à frente, eu dei uma bronca em todo mundo, bravo. E naquele dia terminei os trabalhos e saí por essa porta, para não cumprimentar ninguém. E fui bravo lá para trás, e fiquei bravo ali. E quando eu estava indo lá para fora, depois da bronca que eu dei, escutei uma vozinha assim no meu ouvido dizendo assim para mim: eles não são seus. Eles não são seus. Eles são meus. Veja como fala com essas pessoas. Elas não são suas, são minhas. Meus irmãos, eu passei uma semana de cachorro com aquela voz na minha cabeça, sofrendo. Eu dizia: eu tenho que pedir perdão para a minha igreja. Eles não são meus, eles são do Senhor. Eu não podia falar assim com eles. E aquele incômodo o tempo todo. Quando chegou no sábado à noite, eu olhei no calendário, era terça-feira ainda. Não passava a semana, não passava. Ali cansado, triste, até que chegou o domingo. Então me aproximei dos irmãos e disse: irmãos, eu estou destruído, porque eu errei com vocês. Vocês erraram, é verdade, mas eu não podia falar assim com vocês. Vocês são o povo de Deus, o rebanho santo. Vocês não são meus. Eu devo cuidar de vocês e proteger vocês. Eu fui colocado aqui pelo Espírito Santo para pastorear vocês. Vocês foram comprados pelo sangue da cruz, e eu tenho que me lembrar dessas coisas. Me perdoem por ter agido assim. E dessa forma, a teologia do Novo Testamento acerca do ministério pastoral me ajudou a estabelecer a paz com os irmãos e a seguir em frente. E naquele dia os irmãos se levantaram e me consolaram. Naquele dia os irmãos se levantaram e disseram: não, pastor, nós precisávamos ouvir sim. Alguns são bravos, né? E precisávamos ouvir isso sim. Mas, enfim, eu disse, mesmo assim não podia falar daquela forma. E os irmãos me consolaram, me ensinaram, e nós então mutuamente nos consolamos e nos ensinamos e seguimos em frente até hoje. Mas a teologia do Novo Testamento acerca do ministério pastoral nos ajudou nessa jornada. A nossa súplica a Deus é que cada pastor dessa igreja tenha essas verdades em sua mente e desenvolva o seu ministério pastoral debaixo do entendimento que emana de textos como esse. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso que fala acerca do ministério pastoral. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, os pastores da igreja, e que o Senhor abençoe esta igreja também, para que essa igreja seja pastoreada de fato, e essa igreja possa enxergar a relevância do ministério pastoral, e que também os pastores possam enxergar a preciosidade da igreja, e assim, por meio desse equilíbrio santo, nós possamos caminhar para a sua glória, anunciando a sua palavra às pessoas e mostrando que somos um povo especial. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus suplicamos essas coisas, sobre a igreja e sobre o ministério pastoral aqui, em nome de Jesus, amém.